Então Deus, ele olha, ele vê, ele passa a corresponder com quem? Com a sua pessoa. Por quê? Porque você foi do pouco, foi do nada que você fez aquilo que você pôde. Foi o seu esforço de vontade. Porque muitas vezes não é um sacrifício da gente podê-lo se colocá-lo de joelho pelas madrugadas, 1 hora da madrugada, meia-noite, 2 horas, 3 horas da madrugada, ou 5, ou 6, não importa. Você faz aquilo que você acha, meu amigo. Você faz aquilo que você pensa que vai ser melhor para você. O importante não é o mundo que vai te julgá-lo, não é a igreja, não é o pastor, ninguém tem essa plena liberdade de poder olhar e ver, e poder fazer julgamento. Deixa falar, porque quando nós temos que entendê-lo, quando Jesus ele se manifestou em carne, ele esteve aqui de passagem, é isso que nós temos que entender. Quando Jesus se manifestou em carne, que ele esteve aqui de passagem, de cima da terra, ele foi mal falado, mal visto, foi caluniado pelos religiosos. São pessoas que andava com a veste lá de baixo, mulher que tinha cabelos longos, batendo até nas pernas. São pessoas que não usavam maquiagem, pessoas que viviam, mas só que no mundo religioso as pessoas deixavam o fanatismo tomá-lo conta. No dia de hoje. São pessoas que olham você e faz julgamento devido ao seu sapato, a sua saia, o seu cabelo, a sua maquiagem, o jeito de você calçar, vestir, o jeito de você andar, o jeito de você viver. Então são pessoas que faz julgamento. Meu amigo, o mais importante é aquilo que está dentro de você. Eu sei que muitas vezes a gente tem que dar bom testemunho, bom exemplo. A gente poder ser luz, não cauda, poder ser cabeça, poder andar por cima, não por baixo. Então, muitas vezes, vale a pena a gente também poder vestir um traje que não vai levar você ao fanatismo, mas uma roupa que vai levar você à edificação, que você possa vigiar naquilo que você vir, né? O sapato que você vir calçá-lo, a roupa que você vir vesti-lo, o cabelo que você vir fazê-lo, e que tudo isso que você vir fazê-lo, que você possa se colocar diante o reino, diante a justiça de Deus, e diante de Deus, que é o principal, falar: Senhor, isso tudo aqui é para o Senhor, porque esse corpo aqui, ele não é mais o corpo do mundo. Esse corpo aqui é o templo, é a imagem e a semelhança do Senhor. Então, se é o templo, o melhor perfume vai ser do Senhor, o melhor sapato, a melhor camisa, a melhor calça, o melhor vestido, a melhor roupa, o melhor penteado vai ser para o Senhor Jesus. Mas não, hoje, no dia de hoje, nós temos que saber que há uma confusão em relação a esse termo. De veste, da pessoa poder se vestir, calçar, poder fazer um penteado. Existe uma vaidade. As pessoas não pensam em Deus. A partir do momento, aquela pessoa não vem a ter nada, não tem nada. Não tem um sapato, não tem uma calça, não tem uma camisa, ou muitas vezes a mulher não tem uma veste decente. Aí quando Deus, ele pede a Deus que Deus dá, aí a pessoa se perde. A pessoa já começa a usar e abusar daquilo que Deus ele deu. Então nós temos que ter respeito. Tudo meu no dia de hoje, tudo aquilo que eu venho a fazer, que eu vou fazer, a minha decisão que eu venha tomá-lo diante de Deus, tudo isso eu falo: Deus, é da sua vontade? Se for da sua vontade, o Senhor me dá. Se for da sua vontade, eu vou servir a ti mais e mais ainda. Se for da sua vontade, eu vou ser fiel, vou ser submisso às coisas da carne, às coisas do mundo. Então, é isso que nós temos que se convencê-lo. Mas existe coisas da vida que a gente não pode ultrapassar a lei de Deus, o limite. Não podemos ir muito mais além, porque senão Deus, ele sabe se a gente chegar onde a gente quer, porque a gente passa a ter esse pensamento negativo,
deixa o positivo para o negativo, a gente vai se perder. A gente vai perder a nossa alma, a nossa vida, a gente vai perder tudo aquilo que Deus deu. Aquela conquista que você veio fazer diante de Deus, vai ficar perdido, vai ficar desperdiçado. Aí você vai perder sua alma, sua vida, você vai perder sua riqueza, a sua economia, a sua fortuna, você vai perder o seu castelo, você vai perder tudo isso. Aí depois, no dia do juízo final, quando Jesus ele vir levar a sua noiva, aqueles que foi resgatado da porta do inferno, aqueles que chegou, aceitou ele como salvador da sua alma, que batizou, que foi o nascido de Deus, que teve o conhecimento, sentou na mesa do rei, comeu e bebeu do melhor ali da mesa, junto com o rei. Então, tudo isso, naquele dia, você vai falar, mas Senhor, eu fui profeta, eu fui um porta-voz, eu fui um pastor, eu fui um bispo, eu fui um reverendo, eu tive 50 diplomas, eu arrastei multidão, ganhei almas, eu preguei o evangelho na nação. Mas Jesus vai falar, mas eu não te conheço, não te conheço. E Jesus vai falar uma das coisas mais importante que vai machucar, que vai doer. Apartar de mim, maldito, preparado para o diabo e seus anjos, ser lançado no fogo eterno e consumidor que jamais vai se apagar. Então, meu amigo, o que valeu? Não é? Do início você começou bem, mas teve um final infeliz. Levou você o descaso, levou você a condenação, levou você vir ficar com a mão na cabeça. Então, nós temos que entender que a alma, toda a vida eu tenho falado, uma das coisas, mediante essa nação, mediante a vocês, mediante o meu canal, que vocês possam ouvi-lo, possa dar crédito, possa entendê-lo, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer chamar a atenção de todos nós. Porque Deus é amor, Deus ele te ama, meu amigo, minha amiga. Você cidadão, você cidadã, Jesus ele te ama, nós temos o amor de Deus em relação a todos, porque naquele dia Deus ele não vai fazer espécie de pessoa que você foi formado, se não foi, se você foi superior ou inferior. Deus ele vai olhar a sua alma, a sua vida, naquele dia só vai poder vir alcançar o reino de Deus, um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver morte, não vai haver lamento, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, aonde você vai poder tomar posse do reino, habitar na parte celestial. Então, você vai vencer naquele dia, você que foi fiel e submisso a Deus e o reino acima de tudo, acima de todos, você vai vencer o inferno, você vai vencer o diabo, você vai vencer o descaso, você vai dar a volta por cima, meu amigo. Aonde que aqui na terra, aqueles que vivem aqui na terra, que foram nascidos da carne vai se acabar. Carne, ela vai tombar, o corpo vai tombar a carne, os bichos, vai comer a carne. Mas a alma e a vida, Deus não vai dar essa permissão que ela se acabe, porque ela não vai se acabar nunca, porque depois, após a vinda de Jesus, ou antes ou depois, eu e você, nós vamos ter que prestar conta dessa alma, dessa vida que Deus ele deu, que vai retornar de novo o reino de Deus. Vai retornar a justiça de Deus. Nós vamos ser julgados. Como Jesus vai descer como juiz, como defensor da justiça, para que nós não venhamos se perder. Então você, meu amigo, é importante. Você tem uma importância. Então a gente tem que focar isso na mente. Nós temos que entendê-lo, essa coisa, essa responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não podemos ficar neutro, ficar vazio, ficar oco, deixar o diabo fazer o que ele quer, não. Vamos avançar o sinal, vamos lutar em favor, primeiramente, ao reino de Deus. O que a gente devemos fazê-lo? É você vir tomar decisão cabível e administrativa. Em relação a quê, evangelista? Em relação à sua vida, à sua alma.
Depois você vai lutar em favor da sua casa, do seu lar, da sua família. Meu amigo, eu tenho certeza, se você for um filho de Deus, nascido de Deus, você vai dominar a situação. Você vai dominar, você vai ter aquilo que você não tinha. A presença de Deus, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Você vai ser um filho de Deus, você vai ser a menina dos olhos, porque a Bíblia fala que Deus é ciúme daqueles que são dele. Até Deus, ele tem ciúme de nós, que andamos na luz, que renunciamos, que somos fiéis, submissos, que deixamos o mundo, renunciamos, porque Jesus, Deus, ele olhou e viu quando Jesus foi lá, batizou. O Espírito Santo que estava sobre ele, enviado por Deus, fez que ele subisse até o monte, fez que ele resistisse o diabo, a tentação do mal, do inferno. Então Jesus foi insistente, bateu com a verdade, porque o diabo lançou dentro da Bíblia. Se você é o filho de Deus, você tem poder, todo o poder, Jesus, de matar sua fome, de matar a fome de milhões e milhares de pessoas. Num passo de mágica, mandou lá de cima do alto daquele monte, que ele olhasse, avistasse uma cidade imensa de Israel. Falou, você tem poder de salvar, de ser governador, como fosse e pudesse vir ser um governador daquela cidade, poder governar a faca e o queijo na mão. Mas Jesus, ele não era ganancioso, Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus da mansidade, da mansidão, da conquista, da convenção que tinha acontecido na sua vida. E Jesus tinha um temor, porque ele foi nascido de Deus. Nascido de Deus, ele obedeceu, ele fez as coisas certas. Então nós também, muitas vezes você se pergunta, mas evangelista, irmão Valmir, tem jeito de eu poder vir se salvá-lo, a minha alma, a minha vida, depois que eu vim a esse mundo, eu já cometi tantas coisas da vida. Meu amigo, faça como Jesus. Jesus também foi nascido de Maria, de José. José foi pai de Jesus, Maria foi mãe de Jesus, mas quando ele veio nascido da carne. Mas depois dos seus 33 anos, ele foi lá e fez o seu dever diante de João Batista. Ele chegou diante a bacia e batizou, e João Batista, como profeta, havia batizado Jesus. Foi quando Jesus recebeu o selo, o batismo com o Espírito Santo. Foi aonde que ele subiu até o monte, e depois dos 40 dias, 40 noites, ele resistiu o diabo. Ele pôde ter saído conscientemente, armado até os dentes, para combater um bom combate, para combater o inimigo de Deus. Porque muitas vezes o inimigo também ele tem usado pessoas, milhões e milhões de pessoas, que são usados como porta-voz do diabo para colocar no seu caminho, para tentá-lo a você, vir a tentar você na vida do dia a dia, na vida individual, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida família, na vida familiar, na vida financeira. O diabo, então nós temos que ter uma ligação com Deus. Uma ligação para que nós possamos andar com Deus, viver com Deus, andar na verdade, viver a verdade, para que nós possamos, naquele dia, que Deus possa defender aqueles que realmente são de Deus, e que nós possamos ser uma pessoa protegida por Deus, que Deus possa vir olhar, que Deus possa fazer uma guarda, sentinela, guardando a sua vida, a sua alma, a sua pessoa, a sua casa, na saída, na chegada, dando livramento. O diabo, ele olha, ele vê, ele quer te matar, mas Deus acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Os anjos de Deus permita de fazer a guarda, a sentinela, porque é permitido por Deus, porque Deus, ele olha e vê, Deus permite que é necessário que a guarda de Deus esteja acampada ao nosso redor, para que nós possamos ser felizes, para que Deus possa guardar aqueles que são dele. É como Deus como Deus pegasse você no seu colo, e você
igual a criança que está no colo do pai, ele protege o seu filho, a sua filha. E a galinha, quando ele tem o seu espintinho, ela está ali debaixo das asas, o espintinho. E a galinha protege também o seu espintinho. Então, assim também é Deus. Deus, ele quer, meu amigo, te protegê-lo. Não é a proteção do homem, porque a proteção do homem aqui é cerca, filmadora. Igual uma vez eu ouvi um caso mediante a mídia, e o Silvio Santos, ele sendo um homem bilionário, um homem de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com a sociedade, um homem rico, bilionário, com a máxima segurança, o investimento de milhões e milhões de capital, de valor, de dinheiro, nós podemos ver aí, foi uma pessoa lá e deteu a filha dele, deteu ele pessoalmente. Então o bloqueio, ele foi, o bloqueio ele foi furado. Então nós temos que saber que o homem do campo falha, a medicina falha, o homem da cidade falha, né? A ciência falha, a medicina falha, a justiça falha, mas Deus jamais ele vai falhar com aquilo que quando você se coloca diante de Deus, meu amigo, não tem capeta, não tem macumba, não tem demônio, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem nada. Porque você é comprado, resgatado, foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então não tem como dar errado, não tem como o inimigo atacar você, porque você está no colo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, você é filho de Deus, filho legítimo. Não tem como o diabo atacá-lo, não é? Então é isso que a gente temos falado, que muitas vezes existe milhões de pessoas que são ricos, são bilionários, são donos do capital, melhor investimento, mas ele confia na segurança, e essa segurança acaba falhando, e acaba acontecendo um momento como esse, um momento de tragédia, a pessoa sendo refém de bandidos, bandidos chegar a matar, executar, porque falhou, a segurança falhou, tanto a segurança do homem como a segurança, como a gente podemos ver em filmagem, não é? Tudo isso falha, acaba falhando. Então nós temos que confiar em Deus. Aqueles que confiam em Deus, eles não têm medo do diabo, eles não têm medo da vida, ele sai de peito aberto, ele sai, ele vai, ele anda de qualquer lugar, ele chega de qualquer lugar, ele vai lá, resolve o que tem que ser resolvido, volta do mesmo jeito. Tá? Ali se passam os anos, os tempos se passam, e ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não tem medo da vida, mas essas pessoas que estão na mídia, eles não podem vir fazer isso, porque eles têm medo de um atentado, eles têm medo das pessoas, só no sair ele já começa a colocar coisas que não existem, começa a ver coisas que não é. Então ele começa a ser o quê? Influente pela força do mal. Ele se torna negativo. Por quê? Porque eles não têm Deus, ele não corresponde com a fé, ele não corresponde com a verdade, não corresponde com Deus. Por quê? Porque ele veio nascido da carne. Quem é nascido da carne é carne. A carne acaba dando a eles privilégio de chegar um momento como esse, o momento negativo. Falta de Deus, falta da fé, falta de segurança. Mas quando a gente é nascido de Deus, Deus ele manda, a gente não tenha medo, não venha ter medo, não tem como a gente ter medo da vida. Por quê? A gente tem que ter medo de Deus, não da vida. Porque Jesus não teve medo, ele foi lá, resistiu o diabo, ele desceu em missão, ele reuniu com os discípulos, com os apóstolos, ele fez os sinais acontecer. Então é isso que Deus quer. Deus ele quer fazer, Deus ele quer impactar, mas depende de você. Se você quiser, Deus ele pode agir. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende de ninguém, depende de você
vim tomar decisão com Deus. Com Deus. Se você tomar decisão cabível, administrativa, individual com Deus, Deus ele vai te guardar a sua vida e a sua alma. Naquele dia é um novo céu, uma nova terra, onde você vai vencer, onde que o inferno já foi vencido, o diabo já foi vencido, o mal já foi vencido, a discriminação já foi vencida, onde você vai herdar o reino e a justiça de Deus. Então que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos, a cada um de vocês. Se inscreva aí no meu canal, dá o seu ok, aperta o sino, toca no sino, dá o seu joinha aí, se inscreva aí debaixo. Evangelista, na minha cidade não tem igreja, não tem templo, não tem pastor. Nós vamos orar e nós vamos estar enviando na convenção de Paracatu o missionário Paulo, o bispo Paulo, juntamente com a dama Marli. São dois cônjuges que Deus pôde ter reunido, Deus pôde ter unido esse cônjuge, esse casal, essa família muito bonita, aonde que o bispo Paulo estive ali, passei, quando eu fui a Brasília, na volta de retorno, eu pude ter o privilégio, através do pastor Edivan, de poder ter me levado até ali, no templo, na igreja, um tabernáculo imenso, bem, com o máximo de conforto, ar condicionado, água gelada, a igreja muito, muito bem construída, o espilar, o alicerce, a base muito forte, aonde que eu fiquei de queixo caído. É assim que Deus faz. Deus usa esses homens de Deus. Então, ali na cidade de Paracatu, o bispo Paulo, juntamente com a dama Marli, hoje ela é deputada estadual ali, tomou posse da bancada de vereador, ali no estado da capital de Belo Horizonte, os mineiros, foi premiada aí na bancada de Belo Horizonte, a dama Marli, a deputada estadual, que tomou posse aí da bancada, está aí formando o seu projeto, criando projeto, buscando solução para os mineiros ali da capital de Belo Horizonte, para que você possa ser premiada aí com os benefícios individual, família, familiar. E aonde que ela também, nas horas vagas, final de semana, ela tem pregoado, tem sido uma porta-voz, levando esse evangelho chegar até a você. Então, que Deus abençoe aí você, Bispo Paulo, a minha homenagem a você aí, que Deus continue te iluminando, você, a sua esposa como deputada e cada um dos seus filhos. Que Deus ilumina a sua casa, o seu lar e a sua família. Que Deus te abençoe. Toma posse aí dessas ferramentas. Continue fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, para que Paracatu seja mais abençoada, mais uma cidade abençoada, evoluída. Que ela venha crescendo, ter um desenvolvimento aí, como a gente pôde ter passado aí, pôde ter visto, né? É uma capital que tem muitas indústrias, muitas indústrias que pôde ter se instalado aí, dando auxílio às pessoas, dando serviço para as pessoas. Então é isso que Deus quer. Deus quer assim, uma cidade abençoada. Tá bom? Deus abençoe o prefeito também da cidade aí de Paracatu. Que Deus abençoe o prefeito. Deus abençoe a sua equipe administrativa, que Deus abençoe a todos, tá bom? Então, fica assim, que Deus abençoe você aí no meu canal, se inscreva debaixo, dê o seu joinha, dá o seu ok aí, e toque aí no sininho, ajude a compartilhar, ajude a participar, e que Deus abençoe. Fica na fé, fica com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Jesus. Amém.